Olá pessoal, tudo bem? Você tem vontade de ter um bumbum um pouquinho maior, um pouquinho mais volumoso, eventualmente um pouquinho mais redondinho ou até mesmo mais elevado? Vamos bater um papo sobre isso hoje. Hoje nós vamos falar então um pouquinho sobre as próteses, sobre o enxerto de gordura e porventura cirurgias que existem para melhorar esse aspecto. Fique com a gente. Vamos lá. Esse assunto é bastante interessante e bastante complexo, vamos dizer assim. Quando a gente fala na questão do aumento do volume da região glútea, ou seja, do bumbum, nós temos a princípio, com uma certa segurança, dois procedimentos. O enxerto de gordura e a colocação da prótese de silicone na região glútea, ou seja, a colocação da prótese de bumbum. Cada um deles tem vantagens e desvantagens e indicação adequada para isso. Então vamos lá. O enxerto de gordura, ele é o, vamos dizer assim, não digo mais realizado, mas com mais facilmente realização, ou seja, muitas vezes associado a várias outras cirurgias. O enxerto de gordura, ele consiste em a gente tirar uma quantidade de gordura de outra parte do corpo, geralmente das costas ou do abdômen, de outras partes, preparar um pouco essa gordura e colocá-la novamente na região glútea, ou seja, injetá-la. Por isso que a gente chama de lipoenxertia ou enxerto de gordura. Conforme o volume que você coloque nessa região, você consegue inclusive aumentar um pouco o volume do glúteo, ou seja, ou definir certas alterações. Muitas vezes existem pessoas que têm a região glútea, o bumbum, nas partes laterais um pouco achatadozinho. Isso não é incomum, pelo contrário, é bastante comum. Então muitas vezes você consegue colocar uma quantidade de gordura ali e consegue arredondar, deixando realmente um bumbum com uma forma mais bonita. Seja para homem, seja para mulher. Óbvio que acaba sendo mais utilizado em mulher, mas isso são procedimentos que se fazem em qualquer pessoa. O grande problema, e aí entra a questão das grandes definições em relação à comparação com a prótese de silicone, é que o enxerto de gordura, nós sabemos que em qualquer técnica, em qualquer método que nós utilizarmos, e isso evoluiu bastante, ele tem uma grande percentagem de absorção. O que é isso? Você tira esse enxerto, quando você tira, você teoricamente tira a circulação dessas gordurinhas, né? Ou seja, o sangue que irriga essas gordurinhas, você tirou do lugar, não tem mais. E você coloca em outra parte. Quando você coloca em outra parte, esse enxerto vai ter que pegar, ou seja, ele tem que acabar sendo alimentado pela circulação desse outro lugar, ou seja, da região onde foi colocada. E isso faz com que possa demorar, e as células de gordura elas são muito sensíveis, de forma que a gente sabe que quando se faz o enxerto de gordura, uma grande percentagem é absorvida, ou seja, ele não pega tecnicamente. Muitas vezes, num primeiro momento, no pós-operatório, eventualmente 1, 2, 3 semanas, às vezes até um mês, você até vê um volume grande. Mas quando você compara, por exemplo, pessoas com 4, com 6 meses da cirurgia e você vai olhar, muitas vezes você viu que aquilo que estava volumoso no primeiro momento, depois não está mais, ou seja, houve uma absorção, ou seja, aquele enxerto sumiu. E isso não tem uma quantificação, mas muitas vezes pode ser em grande quantidade, 60%, 70% daquilo que foi enxertado. Então, quando nós programamos o enxerto de gordura, na medida do possível, nós colocamos sempre um pouco a mais do que eventualmente seria necessário. Por quê? Para que caso venha a ser absorvido, fique um pouco a mais, ou seja, se você coloca, você está precisando, vou dar um exemplo de números para ilustrar, vamos dizer que você quer 100 ml de gordura, então como você sabe que uma porcentagem vai ser absorvida, porém você não sabe o quanto, então você sempre, se possível, coloca um pouco a mais, 130, 150 ml, alguma coisa nesse sentido. Para quê? Para que caso seja absorvido, ainda permaneça uma quantidade razoável naquela região. Tá certo? O grande problema é que o enxerto de gordura, quando a gente quer um volume na região glútea, realmente, ou seja, aumentar o volume, para que isso funcione, você vai ter que colocar quantidades grandes. Ou seja, 250, 300 ml. E aí a gente já começa a entrar num campo um pouco perigoso. Quando você coloca um enxerto de gordura, você está colocando teoricamente e na prática uma gordura solta.
E essa gordurinha, ela normalmente ela vai se fixar aos tecidos vizinhos, mas em uma quantidade grande, ela pode cair dentro de um vaso sanguíneo e aí constituir um problema muito sério que a gente chama de embolia gordurosa. Então, quanto maior a quantidade colocada, maior esse risco, na verdade. Então a gente tem que saber que isso existe, inclusive em pequenas quantidades, mas quanto maior, maior é o risco. Então veja, quando nós estamos falando de um aumento da região glútea, a gente tem que falar em uma quantidade grande de gordura. Se você fala numa quantidade grande de gordura, você tem que lembrar que os riscos são sempre maiores, ou seja, não deve se fazer. Então, quando uma pessoa está querendo ganhar volume na região glútea realmente, muito provavelmente a necessidade vai ser de uma prótese de glútea. Tá certo? Ou seja, uma prótese glútea, desculpe. Então, isso é muito importante. Eu gosto de falar isso porque aqui a gente não está vendendo nenhum produto, não tem intenção de se autopromover, nada disso. É para a questão de ter noção do que realmente existe. Então, o enxerto de gordura ele é muito realizado, é interessante em muitos casos, mas a gente sabe que ele tem limitações. E quando a gente fala inclusive em quantidades, como eu lhe falei, como existe a absorção, falei também que a gente tem que colocar um pouco a mais para caso ser absorvido. Mas você nunca pode colocar uma quantidade grande. O que significa? Você nunca vai conseguir fazer um volume maior naquela região. Então, se você está querendo ganhar volume no seu bumbum, muito provavelmente só o enxerto de gordura não vai resolver. Além do que, o que acontece? Quando você fala em enxertos um pouco mais volumosos, a gente tem que lembrar que os glúteos são dois, ok? Quando você colocar a gordura, você tenta equilibrar tanto de um lado quanto do outro, para ficar o quê? Parecidos, ou pelo menos quase iguais, né? Os bumbuns não são exatamente iguais, como nada no corpo da gente, um lado não é igual ao outro, mas de preferência muito parecido. O problema é que se você coloca um volume um pouco maior nas duas regiões, num primeiro momento você até deixa muito parecido, ou seja, quase igual. O problema é que depois vem a absorção. E vamos dizer que um lado absorva mais do que o outro. Então, um exemplo, se um lado absorve 50% e o outro 60%, muito provavelmente eles vão ter diferenças, na verdade. Então, realmente, quando a gente fala num volume necessariamente maior para dar volume no glúteo, o enxerto talvez não seja a melhor solução. E aí entra a questão das próteses glúteas. As próteses glúteas hoje cada vez mais são procedimentos bastante realizados, são procedimentos que, como é que eu posso dizer, nem todo cirurgião faz, na verdade, mas são procedimentos que a segurança deles vem aumentando cada vez mais. Como tudo, na verdade, a gente tem prós e tem contras. É óbvio que quando a gente fala numa prótese de glúteo, a gente está falando como numa prótese de seios, de um corpo estranho, de eventualmente algo no seu corpo que vai estar ali, mas hoje as próteses são bastante seguras e isso faz com que a gente consiga ter uma segurança no longo prazo muito maior, com restrições menores. As próteses glúteas, tirando alguns mitos, na verdade, quando a gente as coloca, a escolha do tamanho é do paciente, então você não precisa colocar uma prótese glútea para ficar realmente muito grande, de forma que qualquer um note. Não, pelo contrário, as próteses glúteas são feitas para que você coloque, as use, de forma que praticamente ninguém note que você tenha uma prótese, então ela não fica lá aparecendo, ou seja, ela deve realmente seguir uma proporção do seu corpo, por isso que tem uma indicação em quem acha ou tem realmente uma região glútea um pouco menor do que o restante do corpo. Com isso você coloca uma prótese e ganha um arredondamento e ganha uma definição um pouco mais bonita do bumbum, um pouco mais volumosa, conforme é óbvio o gosto. As próteses glúteas elas são colocadas mais profundamente, ou seja, dentro da parte muscular, de forma que você não consegue sentir, você não consegue tocar. Então quem tem uma prótese glútea, normalmente, se não houver nenhum problema, ela vai ficar realmente dentro do músculo. Quando você toca, você não sente a prótese. Então você vai colocar a mão na região glútea e você vai sentir a região glútea, como qualquer músculo, na verdade. Você não consegue saber se tem uma prótese ali. Inclusive, com maior dificuldade de saber se tem uma prótese do que o próprio seio. Então na região glútea é mais difícil a gente saber se tem uma prótese ou não. Então não é algo que às vezes existe esse mito de que quem coloca uma prótese glútea fica muito visível, como se fosse uma carteira num bolso. Não, não é nada disso. A prótese glútea ela é mais profunda, de forma que você praticamente não sabe nem que existe ali uma prótese. Então, a prótese glútea é
uma alternativa para quando a gente quer ganhar um pouco de volume na região glútea. Agora veja, nenhum dos dois procedimentos, que é o enxerto de gordura ou a prótese glútea, eles servem para levantar o bumbum. Então, elevar o bumbum, geralmente se você está falando em elevar é porque o bumbum está meio caído. Se ele realmente estiver meio caído, aí a elevação ela passa a ser um outro tipo de cirurgia. Geralmente são cirurgias que deixam cicatrizes um pouco maiores, de forma que você tem que cortar a pele para poder subir essa região glútea, que pode ser junto com o enxerto de gordura, que pode ser até junto com a prótese, mas aí nós estamos falando em elevar o bumbum. Então, se a pessoa tem realmente aquela região glútea, aquela região mais caída, por exemplo, as pessoas que emagreceram muito, principalmente hoje em dia quem faz uma cirurgia de redução de estômago, ou que tem uma perda de peso ponderal bastante grande, em que a pele cede, fica mais flácida e o bumbum cai, normalmente só colocar uma prótese ou enxerto de gordura não vai resolver o problema, porque a pele já está caída. Aí você tem que elevar. Aí é uma cirurgia que normalmente faz a retirada de pele e a elevação daquela área toda do glúteo. E aí, se você quiser um volume, você coloca realmente também uma prótese, ou eventualmente, se for coisas menores, volumes menores, o próprio enxerto de gordura. Então, essas alternativas são muito importantes. Eu gostaria de deixar uma coisa aqui também bastante explicado, que essas são as alternativas que nós temos para a região glútea. Ou seja, a colocação de produtos naquela região, por exemplo, bioplastia ou qualquer outro produto injetável naquela região, não deve ser feita. Ou seja, isso é uma escolha do paciente. Mas, veja, é um procedimento bastante arriscado. Você injetar algo ali é algo que vai ficar, vamos dizer assim, difuso, algo que não é algo localizado. Você, uma prótese, por exemplo, se você tiver algum problema com a prótese, na pior das hipóteses você vai e tira a prótese, resolve o seu problema, mas você tira a prótese, na verdade. Já quando você está falando de produtos injetáveis, você vai injetar, é como você jogar uma água numa esponja. Você sabe que tem água, mas você não sabe onde é que ela está especificamente. Então, essas injeções que a gente tem visto por aí, inclusive visto as catástrofes que acontecem, não devem ser feitas. Então, assim, é um procedimento bastante arriscado, não arriscado em se fazer naquele momento, mas em arriscado nas sequelas. É uma questão de tempo para você ter um problema realmente naquela região. Então tem que tomar muito cuidado com esses procedimentos, porque aparentemente eles são mais simples, inclusive muitas vezes mais baratos, mas nem sempre mais baratos, porque você usa uma quantidade muito grande de determinados produtos e isso torna caro, na verdade, tá certo? Mas você injetar algo solto na região glútea, como silicone, como a própria, como ele disse, como os metacrilatos, como qualquer outro produto desse, hidrogel, qualquer outro desse, realmente é algo bastante temeroso no curto, médio e no longo prazo. É algo que pode esperar que realmente vai mandar conta para você, ou seja, normalmente vão ter problemas. E o pior é que a solução desses problemas nunca são fáceis e muitas vezes nunca são solúveis, ou seja, a gente não consegue resolver adequadamente. Eu espero que tenha ilustrado um pouco dessa questão. É um assunto bastante interessante. Eu vou postar outra aula especificamente de um enxerto de gordura e outra eventualmente de uma colocação de prótese e às vezes até mesmo da elevação glútea. São assuntos que a gente fala independente para não ficar muito longo o vídeo que já está. Mas eu espero ter esclarecido e ajudado pelo menos um pouquinho nesse assunto. Se vocês gostaram, curta a nossa página no Instagram, acompanhe a gente nos nossos vídeos no YouTube, se quiser assinale lá o sininho para chegar os avisos quando a gente postar um vídeo novo, e será sempre um prazer responder qualquer dúvida que as pessoas tenham. Volto a insistir que o nosso interesse aqui não é divulgar pessoalmente o nosso nome, mas sim divulgar de uma maneira correta o que pode e o que não pode ser feito geralmente na cirurgia plástica. A gente tem bastante coisa a contribuir, mas a gente tem que tomar muito cuidado com as enganações, que nem sempre são enganações do profissional em si, mas muitas coisas que a gente ouve falar e muitas vezes na cabeça da gente a gente faz uma ideia de algo que é inatingível do ponto de vista da cirurgia. Então a gente tem que tomar bastante cuidado e sempre consultar um bom profissional, um profissional que você saiba que tem a referência, um profissional que você já conhece o trabalho e que você pesquisou saber se é médico, se é cirurgião plástico, se é o procedimento, se é o profissional que faz o procedimento adequado que você está querendo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal!